Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. Bom dia, está começando agora o seu programa da construção civil na TV aberta do Brasil, o Construção Dinâmica na TV. E hoje nós mostraremos dois processos construtivos. E iniciaremos o programa lá nas Casas Curitiba, onde você verá o sistema construtivo Steel Framing. E após, nós estaremos na construtora Ímpar com os sistemas pré-moldado. E também não perca o nosso quadro Paisagismo e Jardins e super ofertas da loja Nichelle para você. O programa de hoje vai ser muito interessante. Não saia daí. Aqui nós estamos na parte onde é feita toda a preparação para a montagem do projeto Steel Frame. Aqui é feita a preparação, o corte. Vocês têm dobra aqui, não? Não. Os perfis são cobrados prontos, né? Toda a parte que a gente chama de montantes, que são as estruturas e as guias que compõem todo o sistema estrutural, eles já são comprados prontos, adquiridos dentro do nosso fornecedor. O que nós desenvolvemos, como eu te falei, foi em todos os projetos detalhados, para que a equipe de montagem ela já saiba exatamente o que tem que fazer aqui na fábrica, o corte das peças, porque as peças são barras compridas e nós cortamos aqui e depois fazemos todas as montagens em cima dos projetos técnicos. A montagem daqueles painéis de aço, da parte da estrutura do painel é feita aqui ou é feita não? Não, toda a estrutura é feita aqui. Pela ferramenta que nós temos aqui, então é muito mais prático. Nós saímos com todo o painel pronto. Durante a etapa de execução da fundação, nós estamos providenciando a estrutura em aço. Quando a fundação estiver pronta, a ideia nossa é que a estrutura de aço já esteja montada para nós ganharmos o tempo. Percebi que essa chapa ela é galvanizada, quer dizer, a questão de durabilidade aí acabou, né? Todo o nosso fornecedor, o fabricante, nos dá uma garantia muito grande, de 25 a 30 anos de garantia sobre essas chapas. São chapas de aço galvanizado a frio, já adotado, o sistema do Brasil inteiro já adotado de sistema construtivo. Na verdade não é uma tecnologia nova. Isso já existe, esse processo de construção já existe nos Estados Unidos há décadas, há muitos anos que as construções nos Estados Unidos elas são feitas dessa forma. Então essa é uma tecnologia que ela está vindo para o Brasil agora, mas ela já foi largamente testada e comprovada em outros países já há muitos e muitos anos. A fundação lá está pronta e a gente vai começar a montagem. Eu percebi que você fixa esses painéis no chão, é assim mesmo? Não, sem dúvida. Volto a repetir, só quero fazer um detalhezinho aqui. A fundação hoje, em se tratando de um sistema construtivo extremamente leve, nós temos economia muito grande no sistema de fundação a ser adotado. Via de regra, nós adotamos a Radier, que é uma placa de concreto armado, né? E nós ganhamos muito tempo nessa execução. Após isso, feita essa execução, nós vamos fazer toda a montagem dos painéis. E a pergunta é sempre essa no pessoal que hoje ainda desconhece um pouco os sistemas, que essa casa não voa? Falei, não, primeiro que a casa não tem asa, né? Mas na verdade ela é toda feita uma fixação através de parafusos para-bolt, são parafusos que chumbam automaticamente no concreto. Toda a parte dos painéis, inferior dos painéis, ela é fixada com esse para-bolt e é como se fosse uma ancoragem, né? Você fixa ali, essa casa não vai se movimentar mais por causa desse sistema de fixação na estrutura de fundação, no concreto. Vocês estão vendo a imagem ali do parafusinho, para-bolt, você só vê a cabecinha dele com a porca, mas embaixo ele tem o parafuso é comprido, ele entra numa bucha que quando você aperta, ela pressiona contra o concreto. Eu já fiz testes nesses parafusos. Quando você tenta arrancar um parafuso desse, ou você rompe o parafuso, ou você arrebenta o concreto, mas ele não sai. E pela quantidade que a gente viu ali na obra de fixadores, para realmente levantar uma casa dessa do chão, tem que levantar toda a base de concreto junto, porque não tem como aquilo ali descolar. Então, fica despreocupado que embora seja uma casa leve, ela realmente não tem como sair dali. Isso eu posso comprovar para vocês. Presos os painéis, a gente vai entrar com a parte de chapa. Vocês têm um painel de madeira diferente, né? A chapa são os painéis USB de 11 milímetros de espessura, que são os painéis que vão dar a estrutura final ao sistema. Então nós fazemos todo o fechamento externo, primeiramente. Esses painéis, eles são autoportantes, vamos colocar assim, por isso são chamados painéis estruturais. Não confundir com aqueles tapumes de obra, são completamente diferentes, tá? Esses painéis são painéis resinados, prensados, são 3 prensas de resina que são feitos, e ele monta com a estrutura. Parafusado na estrutura de aço, ele dá toda a parte estrutural final no sistema em si. Feito isso, nós partimos para a etapa de cobertura, também com os painéis, que são feitos painéis também, todos os painéis metálicos de aço. Feita a cobertura, aí nós passamos para a parte interna. Temos que fazer a parte hidráulica, elétrica, esgoto, toda essa parte, para depois fazer o fechamento interno. Painéis USB, a gente até viu ali na obra que ele tem toda uma demarcação, esse lado para cima, isso aqui é assim. Ele
Ele é montado estruturalmente, especificamente para isso. Quer dizer, aquilo ali não está ali à toa. Embora seja só pareça ser uma madeira prensada ali, a impressão que dá é que isso é um reaproveitamento ou que é alguma coisa assim de resíduo. Não é isso. Ele é feito assim mesmo. Não, é feito assim. O USB são, eles chamam de fibras orientadas, né? Sistema de fibras orientadas é exatamente por isso, para dar toda essa resistência. Por isso que ele é prensado 2 vezes resinado, dá essa resistência final no painel. Então, quem olha à primeira vista imagina que aquilo seja uma fragilidade muito grande. Mas como você mesmo citou, isso já é usado largamente nos Estados Unidos há muitos anos. Essa tecnologia toda veio dos Estados Unidos para nós. E ainda que ele vai ficar no miolo, né? Você vai ter um revestimento interno e um revestimento externo. Esse painel é só para estruturar a parte metálica. Só estruturar a parte metálica, é a que faz o travamento total do sistema. Depois eu tenho os painéis de acabamento, que é um painel externo da placa cimentícia, que é a proteção externa, e o painel de drywall, que é o painel de gesso, que é o acabamento interno para depois fazermos a pintura. E depois de pronto fica do jeito que vocês já viram nas imagens ali na casa de exposição. Nem parece que é um pré-moldado, que é feito estrutural assim, parece que é alvenaria. Mas realmente ele fica muito forte, fica muito resistente, o acabamento fica perfeito, né? Você não tem imperfeições. Né? Sem dúvida nenhuma, as pessoas que fizeram, nossos clientes, que vocês vão ter oportunidade até de mostrar a casa, eles pós a casa concluída, a nossa grande satisfação é a satisfação do cliente, né? O sorriso que ele fica no final e de admirar a casa. E todos aqueles que visitam a casa ficam impressionados também, que não imaginariam que ela chega num produto final tão bonito. Porque lá em casa, o pessoal deve estar perguntando, é uma estrutura montada, uma estrutura metálica e com os painéis. São 2 painéis por dentro, 2 painéis por fora. Mas a parede é oca. A questão de isolamento térmico e isolamento acústico. Se lá fora está muito quente, aqui dentro está muito frio, ou vice-versa. Essa passagem de temperatura, como que é nesse caso? Veja, pelo fato de nós termos esse espaço vazio que você falou entre a estrutura metálica, entre as chapas internas e externas, se cria o que nós chamamos de um colchão de ar, né? Ele elimina uma grande porcentagem de passagem, tanto térmica quanto a passagem de ruídos. Isso não estou falando você que isso vai funcionar 100%. O opcional que nós temos aí, feito sob consulta, muitos clientes têm feito, olha, meu lugar é extremamente frio e extremamente barulhento. Aí nós adotamos a opção de aplicamos lã de rocha, aplicamos lã de vidro, que vai te dar um isolamento perfeito final sobre isso. Então eu posso fazer um recheio na minha parede. Se eu quiser colocar isopor no meio... Pode pôr isopor, pode pôr a lã de vidro, pode pôr a lã de rocha ou outro produto que se você tiver alguma outra opção, para trazer uma benfeitoria a mais do que ela já proporciona. O próprio painel, por ter essa camada de ar, ele já proporciona um bom isolamento térmico e acústico. Só tem que tomar o seguinte cuidado. A gente fala às vezes em isolamento acústico, passagem de ruído. Então você faz uma parede com isolamento acústico perfeito. Só que o som passa por baixo da porta, passa nos vãos de janela, passa pelo vidro, que é vidro simples. Se você quer realmente a tua casa com isolamento acústico, você tem que partir para uma outra tecnologia. Exatamente. Não, aí você lembrou bem. Não é apenas o painel ou a parede. Nós temos a passagem de vãos de porta, nós temos os vidros, aí nós entramos no acústico térmico. Você faz uma casa muito envidraçada, num lugar extremamente frio, você vai ter uma passagem do frio, você vai ter uma passagem do calor. Ah, não, mas eu necessito isolar térmico e acústico total. Nós partimos para outra opção, que nós temos o fornecimento de janelas com vidro duplo, nós temos o isolamento da lã de vidro, da lã de rocha, o próprio isopor, para atender a necessidade do nosso cliente. Comparando com a alvenaria convencional, é igual, é melhor ou é pior? Eu diria que ele se equivale, porque o tijolo ele é altamente condutor de calor, já o steel não. De parede a parede, se você pegar uma parede que toma sol à tarde, pôr a mão na parede pelo lado interno da casa, uma casa de alvenaria você vai sentir, do steel você não sente. A parte acústica, eu diria que se equivale, mas volto a repetir, não é exclusivamente, como falei muito bem lembrado para você, não é relativo exclusivamente à parede. Os testes já que foram feitos de isolamento através dos painéis USB, da próprio gesso acartonado, eles comprovam um isolamento muito bom da parte termoacústica, né? Mas nós temos os outros bons. Se eu fechasse totalmente um quadrado, vamos colocar assim, sem nenhuma abertura, eu teria o isolamento termoacústico muito bom. Você vai ter uma casa construída de uma forma rápida, sem imperfeições, sem trincas, sem fissuras, com um bom isolamento térmico acústico e o melhor de tudo, ainda com preço bastante acessível, bastante baixo. O pessoal tem que entender que as tecnologias vieram, né, para ficar, tudo tem o seu lado positivo, mas algumas, né, nós não conseguimos atingir o 100%. 100% nós conseguimos, obviamente, mas vai onerar um pouco mais, né? Então, quando a pessoa se vê diante de uma tecnologia diferente, ele quer testar. E a primeira coisa que ele testa é a resistência. Ele acha que a resistência vai ser testada através de um soco, de um pontapé. E não é por isso, né? A parte de montagem, que a gente está acostumado com alvenaria, tijolo, areia, cimento, canteiro de obra, aquela bagunça e caminhão entrando com matéria-prima e saindo. A construção steel frame
frame ela é muito limpa e usa um parafuso atarrachante praticamente. Olha, eu diria que nós temos aí pelo menos 10 tipos de parafusos diferentes que são utilizados na construção de steel frame. Cada processo de montagem tem um parafuso diferente. Eu tenho um parafuso para a estrutura de aço, eu tenho um parafuso para USB, eu tenho um parafuso, como você falou, da ancoragem no piso, eu tenho um parafuso para drywall, eu tenho um parafuso para fixação da cobertura. Como eu te disse, pelo menos 10 tipos diferentes de parafusos que são utilizados nessa obra. Mas é uma mão de obra muito especializada para montagem. Assim, tanto para a parte do steel, a estrutura do steel frame, como a estrutura de madeira em si, são profissionais já gabaritados, profissionais treinados, profissionais com muita experiência na área. A parte de acabamento, daí não diferencia de qualquer outra construção. Instalação elétrica, instalação hidrossanitária, piso, azulejo, aí nós temos profissionais também que só trabalham nessa área. Você disse que não diferencia, mas eu garanto para você e para eles que diferencia sim. Porque no caso de uma alvenaria, destrói tudo para consertar um furo num cano. Aqui o processo é diferente. Você desparafusa, arruma, parafuso. Não tem desperdício. Nessa área da manutenção, o steel frame, após detectado onde eu tenho, eu arranco aquele azulejo, faço um buraquinho onde for necessário, conserto, trago placa de gesso e coloco o azulejo em cima novamente. É muito mais simples. Né? Com certeza absoluta, muito rápido, muito mais tranquilo. Eu acho que é aí que você vai sentir a diferença, a hora que você precisar de uma manutenção. Por falar em manutenção, essa parte de manutenção, vocês têm um departamento próprio, vocês fazem isso aqui, o cliente comprou a casa. Se bem que eu acho que pelo sistema é muito difícil você ter algum problema, mas vamos dizer, ao longo do tempo. A construção civil em si, ela não é isenta dos seus problemas. Eu desconheço, assim, vamos supor, numa larga escala, numa percentual muito pequeno que tenha que ter uma manutenção. E obedecemos muito o que a lei diz. No prazo de 180 dias, o próprio PROCON determina que você é obrigado a dar toda a assistência, desde que não sejam defeitos oriundos de uso, difíceis de uso. Por exemplo, eu vou lá, começo a bater porta, vai estragar uma fechadura, alguma coisa, nós nos isentamos dessa responsabilidade. Mas nosso departamento técnico dispõe hoje de um sistema de manutenção, um departamento de manutenção que atende toda a necessidade do nosso cliente. Ele faz uma solicitação, nós vamos fazer a verificação, cabendo a isso, essa manutenção é feita gratuitamente, desde que seja comprovado que a empresa foi responsável por isso. Caso não seja, nós fazemos um orçamento prévio, ele dando o acordo, nós vamos lá e procedemos à manutenção. Aqui assim, nós entregamos o book construtivo para o cliente, esse book consta folha por folha todos os projetos da casa, hidráulico, elétrico, estrutural, montagem, planta baixa, para que ele tenha consigo, num eventual processo que ele queira mudar alguma coisa de lugar, lá existe, está bem especificado toda essa parte. A parte da especificação dos usos, de como ele deve proceder para utilizar, se der algum problema, como ele deve fazer, como ele deve proceder, as garantias, prancha, madeira deu uma sentadinha, o que eu posso fazer. Lá nesse manual, que seria o manual do proprietário, nós especificamos todos os serviços que a gente já sabe comumente que vão acontecer, vão ocorrer, não são defeitos, mas são, pela experiência dos anos, nós sabemos que o cliente fica em dúvida de como proceder, e nesse manual do proprietário nós especificamos todos os procedimentos que ele tem que fazer. Olha que legal, uma casa com um manual de utilização. Sabe aquela história que você vai botar um armário na sua cozinha, aí você aponta a furadeira e diz assim: tomara que não tenha um cano lá atrás. Aqui não precisa pensar no tomara que não tenha, você tem um projeto que está determinando tudo. Você lembrou bem essa parte da furadeira, muita gente questiona, USB, mas é madeira, como é que eu vou parafusar? Eu posso parafusar, não posso parafusar? Nós fornecemos juntos uma tabela de especificação de parafusos. É o tamanho do parafuso que suporta a carga da placa USB. Então você vai desde uma bancada comum até armários de parede que ele suporta em função do parafuso. Esses parafusos aguentam muita carga, tá? Muita carga. Ainda mais no sistema, porque você está funcionando aqui e a carga está no outro sentido, então ali não tem tração. Não se preocupa com isso, isso aguenta muita carga. Pode pendurar o armário que você quiser ali que você não vai ter problema. Aqui vocês têm, além de ter toda essa tranquilidade, poder escolher seu imóvel, vocês têm também essa versatilidade de poder fazer a casa que você sonhou. A gente já falou da montagem do steel frame, da montagem na obra, dos acabamentos. Gostaria de mostrar para o pessoal isso acontecendo nas obras e da parte de montagem de madeira, dessa casa de madeira nobre. Vamos lá para o campo para mostrar uma execução. Vamos mostrar as obras, sim. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Construção Dinâmica na TV. O que você irá mostrar hoje em nosso quadro Paisagismo Jardim? Como montar um vaso, né? Primeiramente a gente vai fazer um dreno, sabe? E esse vaso geralmente o interessante é que você tenha ele com revestimento assim por dentro, tipo uma impermeabilização, né? Isso. Quando o vaso é assim decorado. Então usa como impermeabilizante o Impertec borracha líquida, não vai afetar em nada. Passa lá, vai resolver o teu problema, né?
Isso mesmo. Então agora nós vamos pôr o dreno. O meu amigo aqui, o Reginaldo, vai pôr um dreno no fundo. O que é isso aqui? Argila, né? É argila expandida, mas no caso, se você não tiver argila expandida, caco de tijolo ou de telha, você pode fazer esse dreno com... pode colocar caco de tijolo? Ou de telha, pode ser. Ele colocou aqui um pouquinho só para dar dreno. E daí tem pessoas que ainda usam uma manta bedinho, então... Aqui, pode usar estopa um pedaço também, né? de estopa, alguma coisa para ele filtrar melhor ainda essa água, para no caso não sujar o chão, entendeu? Sim. Então agora vamos para a segunda etapa. Então nós vamos colocar a terra aqui, um substrato, ele é feito de terra preta. Que é preparado aqui no VPA, né? É, preparado aqui na VPA. E colocar umas 3 conchas. Para esse vaso aí? Para esse vaso, para depois nós ver a altura que vai ficar o torrão da planta. Vamos pôr aqui, então, ver como é que vai ficar. Vamos centralizar bem a planta, bem centralizada. A planta, às vezes, por causa que você pensa que o tronco dela tem que ficar reta. Não é isso. Você tem que ver se a copa dela está reta. Uma dica porque importante. essa dica é bem importante para as pessoas. Eu não sabia disso, então tem que fazer um alinhamento. É alinhamento da copa. Da copa com o vaso. Com o vaso. Completa com terra. Então, mais uma que vocês aprenderam aí no Construção Dinâmica na TV. Alinhamento da copa com o vaso. O nosso vaso agora já está pronto, então vamos dar uma ajeitadinha, vamos dar uma olhada, ver se ele ficou bem certinho. Aqui o Reginaldo só põe um pouquinho a mão para fechar os lados aqui, porque ele é meio bola aqui, então ele tem que ver bem certinho a terra que feche essa parte aqui também, ó. Que ela tem que descer bem e para fixar as raízes, porque senão ela vai começar a ficar solta, daí a raiz não vai ter onde se fixar. Alinhado, assentado a terra sem socar muito, ela agora vai regar, né? Essa água ela vai ajudar a drenar vai encher a terra, os vazios encher os vazios que tá em volta do vaso aqui. E essa casca já, para não ficar... Mas caso contrário, tinha que esperar um pouquinho para pôr a casca. Tinha que esperar um pouco para essa terra ficar bem compactada para depois colocar a casca. Mas pode colocar como na televisão, vamos pôr já, né? Como nós estamos na televisão, vamos colocar isso já. Qual o nome dessa planta mesmo? É Palmeira Rafis. E ela é uma árvore meia sombra, né? Meia sombra. Ela pode ser usada na parte interna do teu apartamento, da tua casa, mas num lugar que tenha bastante luz, e ela pode ser usada numa varanda, ela fica muito bem. Então, se você precisar mais dicas aí de paisagismo, jardim, principalmente desse nosso quadro, tem que ligar para cá, para VPA, e pedir solicitação aqui para a dona Ana Isabel. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. E agora nós estamos no nosso patrocinador, a Nichelle Materiais de Construção. Aqui você já sabe, encontra tudo para a sua construção com os melhores preços e as melhores marcas. E agora com uma super novidade para você que está construindo, reformando e principalmente que está na fase final de acabamento. Nós estamos aqui na seção, ou melhor, na garagem da Nichelle, onde tem um super saldão de pisos e revestimentos. Não é isso, Valdir? Corretamente. Temos uma variedade bem grande de pisos aí, revestimentos, inclusive piso em cepa comercial a partir de R$ 9,95, preço bem acessível. Olha, gente, as melhores marcas, pisos de todos os tamanhos e formatos para você deixar a sua obra bonita mesmo. Então venha na Nichelle, que aqui compensa, principalmente com esses preços do saldão da Nichelle. Qual que é o endereço e o telefone? É Francisco de Rosso, 3680, telefone 378-7878. Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Impar Construções de São Paulo, que está fazendo um condomínio em São José dos Pinhais, que a gente vai mostrar para vocês a obra. É uma obra fantástica, toda em painéis pré-moldados, uma obra de rapidíssima execução. Quem vai falar um pouquinho para a gente disso é nosso amigo Valentim. De onde é que surgiu esse conceito dos painéis? A ideia da Impar é você ser inovadora. Há uns 4 anos atrás a gente começou a estudar esses painéis pré-moldados e viu que o mercado estava querendo esse modelo hoje de construção inovador. A gente começou a estudar algum tipo de sistema para construir, um sistema rápido, inovador, e esse sistema foi o que mais se encaixou no nosso propósito da Impar. Essa questão de industrialização nos chamou atenção e hoje a gente está trabalhando com esse sistema em vários locais do Brasil. Temos obras no norte, temos obras no sul. Por ser um sistema inovador, ele não tem normas do dia a dia das outras construções, então ele passou pela avaliação do SINAT, que é o Sistema Nacional de Avaliações Técnicas, e hoje obtém o DATEC, é o documento técnico, que nos dá condições de construir esse método de sistema pré-moldados. Porque como ele é inovador, você tem que ter normas que balizem isso. Então, com isso, eu tenho um processo de construção normatizado e com isso eu consigo abrir caminhos para o mercado da construção para os meus clientes, porque com isso eu consigo mostrar que meu sistema é normatizado. Por ele ser inovador, eu tenho que ter normas. O DATEC me dá essa condição de eu ter isso por todo o Brasil. Vários ensaios de acústica, de térmico, por laboratórios renomados. Então, hoje eu consigo fazer esse sistema aqui tanto no extremo norte quanto no extremo sul do Brasil. Normalmente o concreto tem um aspecto de ser frio, de ser gelado, então
existe essa adaptação a térmica e acústica para qualquer ambiente. Isso. Tem uma parede que dá a condição de conforto para o cliente. Com esses nossos ensaios com o Datec, a gente consegue trabalhar esse sistema em qualquer lugar do Brasil. Eu não deixo o cliente passando calor no norte, não deixo o cliente passando frio no sul. Passando frio aqui. Exatamente. Normalmente o que se usa é alvenaria, são blocos cerâmicos com revestimento, reboco por dentro e por fora. Tá? O teu é painel de concreto maciço. Seria um sistema ideal para os morros do Rio de Janeiro? As paredes são a prova de bala. Foi feito algum teste nesse sentido? Foi ensaios de fogo. A gente estava estudando a parede de 8 centímetros, mas no ensaio de fogo foi necessário de 10 centímetros, as paredes internas. Foi todo feito ensaio de acústico, térmico, de incêndio. E vocês têm aprovação hoje da Caixa Econômica? Todas as nossas obras nesse sistema estão financiadas pela Caixa Econômica Federal. E eles até estavam me mostrando algumas fotos de como era o canteiro há um ano atrás. Exatamente 12 meses depois, como está. É extremamente rápido, isso é muito veloz. Pela minha produção hoje, que eu tenho, meu sistema hoje, minha fábrica aqui, que nós temos aqui dentro hoje, eu fabrico um bloco de 3 dormitórios e 2 dormitórios. Essa é a produção. Com esse meu material, esse meu equipamento nessa fábrica, eu consigo montar um bloco em 20 dias. Um prédio? Um prédio de 8 anos pronto em 20 dias. A parte da estrutura, né? A fundação feita, a laje do térreo pronta, com o sistema de montagem, você monta em 20 dias, você monta 8 apartamentos. Com telhado, coberto com telhado. Muito rápido. E o acabamento mais quanto tempo? Mais uns 20 dias eu deixo pronto. É que o sistema não funciona assim, mas se eu quiser pegar um prédio hoje de 8 apartamentos, no nosso sistema aqui, em 40 dias os 8 apartamentos estão prontos para morar. 8 apartamentos, 2 por andar, 4 andares, com montagem de paredes, com montagem de lajes, concretagem, escada, pintura, hidráulica, elétrica, tudo pronto em 40 dias. Aqui nós estamos falando de engenharia, gente. Isso é obra de engenharia. Vamos falar um pouquinho do empreendimento. Quantos blocos, quantos apartamentos? São 92 blocos. 736 apartamentos. Isso. Aqui dentro. Aqui dentro. São faseados, tá? Eu tenho 3 fases. Tá? Nós temos a implantação aqui e eu tenho mais uma terceira fase, que eu tenho um bosque aqui que faz parte do empreendimento, só que é um bosque preservado, e depois eu tenho a terceira fase que eu vou entregar em setembro desse ano agora. Quando é que começou a obra? Começou em outubro do ano passado, na parte de montagem de fábrica, mas a montagem de painéis especificamente, de fundação, começou a partir de janeiro. Então a gente está falando em 13 meses mais ou menos, eu estou entregando agora a primeira fase. Outra coisa que é interessante, vocês vão também poder observar pelas imagens, quando o apartamento está entregue não existe diferença, não tem como você ver se é... O produto final é igual para qualquer tipo de construção. Eu acho até que você tem uma condição um pouco melhor do convencional. A meu retrabalho é menor, entendeu? Então, a partir do momento que o painel, que eu monto o apartamento, essa parede, ela vai receber pintura. Eu não tenho que fazer elétrica, eu não tenho que fazer hidráulica, eu tenho que apenas fazer o acabamento final para pintá-la, entendeu? Então, eu ganho muitos passos internamente. Para a construção civil é mais racional. E essa mão de obra é uma mão de obra tão prático. Eu consigo pegar as pessoas aqui da região com um treinamento, eu consigo fazer, porque é repetitivo. Você vai usar os mesmos funcionários, é pedreiro, carpinteiro, servente. Exatamente. Só que pessoas mais especializadas, elas acabam se especializando. Exatamente. É questão de treinamento. Vamos mostrar que isso tudo que a gente está falando aqui para vocês existe e acontece. Vamos lá mostrar para eles? Vamos lá. Após os comerciais, o Valentim e o Sérgio irão mostrar o passo a passo dessa obra, que é uma maravilha na moderna engenharia civil do Brasil. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. Nós estamos aqui na central de armadura, né, Valentim? Eu estou espantado, é a primeira vez que eu vejo uma central de armadura na posição vertical. Ou seja, a tua armadura é montada em pé. Exatamente, isso aqui é bem interessante. A gente tem todas as paredes demarcadas aqui. Aqui tem o plano de montagem da parede, de armação. Todas as peças que se encaixam aqui estão nesse resumo. Toda parede tem a numeração dela, se é a parede esquerda, direita, você vê o número da parede, porque no plano de montagem da planta você tem que seguir essa sequência de montagem. E aqui você segue exatamente esse plano de montagem. Nesse caso não tem caixinhas elétricas, mas em outras paredes a gente vai ter as caixinhas, o vão da janela. O documento aqui é modificado de acordo com a parede. Então daqui sai tudo prontinho a parte interna do painel. Vai ser montada a ferragem de acordo com o desenho, tem todas as peças. Tem todo um plano de espaçador, tem uma quantidade mínima por metro quadrado. É para ser uma questão bem industrial, então não é para pôr 30 aqui e 20 ali. É bem uma fábrica mesmo. A continuação dessa matéria interessantíssima da Impar você pode assistir em nosso site www.construçãodinamicanatv.com.br. E no próximo domingo, dia 29, o nosso programa não será exibido aqui na televisão Bandeirantes devido à Fórmula Indy. Mas no dia 6 estaremos de volta. Conto com a sua valiosa audiência. Até lá então. Construção Dinâmica na TV.
Apresentação Reinald Baldes. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção.